Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, irmãos e irmãs, o Evangelho vai falar sobre a anunciação do nascimento do precursor João Batista. E como que os Evangelhos estão falando de João Batista, e tem que falar mesmo, Ele é a luz, como nós falamos na última sexta-feira, Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, Que a sua família seja abençoada por Deus e por Nossa Senhora, e pela intercessão de São João Batista também, Santa Isabel, Zacarias, o pai e a mãe de João Batista. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 1, de 5 a 25. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chama-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus a função de sacerdote, na ordem de sua classe, coube-lhe, por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e ali oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora. À hora da oferenda do perfume, apareceu então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a sua oração. Isabel, sua mulher, vai dar-te um filho, e tu chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e há diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso, pois sou velho e minha mulher é de idade avançada? O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não destes créditos às minhas palavras, que se hão de cumprir ao seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultava, dizendo: eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar
o meu opróbrio dentre os homens. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, naquela época, uma mulher grávida era tido pela comunidade ali presente como uma pessoa, como uma praga, como uma maldição de Deus, né? Zacarias era um sacerdote e cuja esposa Isabel, uma senhora já de idade avançada, era estéril e não podia ter filho. E esse casal havia pedindo a Deus, né? Assim como muitas mulheres querem engravidar, né? Querem ser mãe, porque há uma grande diferença entre ser mãe e engravidar. Como assim, Deus? Muitas mulheres engravidam, mas pouco têm o dom de ser mãe. Por isso a importância, você, minha irmã, que quer ser mãe, pedir a Deus o dom de ser mãe. E o que aconteceu, né? Ele foi lá fazer a sua oferta e ali apareceu o anjo Gabriel, mesmo que logo depois foi lá anunciar a Maria, né? Falando a Maria que Isabel estava grávida. Mas o que aconteceu? E aí, Zacarias ele ficou em dúvida por causa da sua idade avançada. De onde terei certeza disso? Eu fico pensando assim, se isso acontecesse com a gente, se fosse hoje com qualquer um de nós, por maior que fosse a nossa fé, será que nós também não duvidaríamos? E aí a gente ia ver um monte de gente mudo para cima e para baixo. E a Bíblia, meus irmãos, ela fala aqui sobre algumas mulheres, né, que engravidaram, que não podiam ter filhos, né? Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaque, esposa de Manoé, que era estéril e deu à luz Sansão, Ana, esposa de Elcana, que era estéril e deu à luz a Samuel, e Isabel, esposa de Zacarias, que deu à luz a São João Batista. Eu, uma vez meditando essa palavra no Santíssimo da Catedral, isso foi nos anos 1991, né? Eu terminei de ler essa palavra no Santíssimo, por isso a importância de nós sempre estarmos diante de Jesus Eucarístico. Eu fiz uma promessa para Deus, fiz um pedido diante de Jesus ali presente na Eucaristia. Eu falei, Jesus, assim como o Senhor deu, né? Assim como Deus deu um filho para esse casal estéril, né? Zacarias e Isabel, dê para mim também. Eu estou satisfeito. Naquela época o Marvin tinha mais ou menos 1 ano, quase 2 anos, né? E se for um menino, vai se chamar Gabriel. E se for uma menina, vai se chamar Gabriela. Irmãos, a minha esposa Dora engravidou. Nós sabemos que São João Batista é no dia 24 de julho, né? 24 de junho, desculpa. E a Gabriela nasceu no dia 30 de junho. E depois, né, mais 3 anos depois, a Dora engravidou. E aí veio o Gabriel no dia 29 de junho de 1995. Então a Gabriela é 30 de junho de 1992, deu 9 meses certinho, logo após aquela oração que eu fiz lá diante de Jesus. E hoje eu tenho um filho do coração, que eu amo muito, que é o Marvin, me considero como pai, né? A minha esposa também, e nossos filhos biológicos, que é o Gabriel e a Gabriela. Então, meus irmãos, se a gente for continuar vendo aqui, a gente vai ver que para Deus tudo é possível. E eu fiz aquele voto e o nome dos meninos é a Gabriela e o Gabriel. Para Deus,
meus irmãos, minhas irmãs, tudo é possível. Tudo é possível. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus derrame bênçãos sobre você. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre toda a sua família. Quero orar por você, minha irmã. Orar por este casal que ainda não são pais, né? Mas nós vamos pedir, a partir de agora, o dom de ser mãe, o dom de ser pai. Nós pedimos, Jesus, pela intercessão de Santa Isabel. Nós pedimos pela intercessão de Zacarias, de São João Batista, o dom de ser mãe dessa senhora, dessa mulher, né? Que há muito tempo tem pedido a Deus. E eu gostaria que você compartilhasse, justamente para aquela senhora, para ouvir-se esse testemunho, né, de Isabel, de Zacarias, de Sara, essas mulheres, né, que eram estéril, o testemunho de Dora, o testemunho de Eudes, porque realmente eu que tinha um problema. Aí eu te digo, para Deus tudo é possível. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.